No próximo capítulo da novela Usurpadora, Carlos Daniel vai parar a cirurgia do Carlinhos e vai gritar: "Parem essa operação agora. Eu preciso revelar um segredo." Todo mundo vai ficar em choque com o que Carlos Daniel vai dizer. E no meio da operação, Carlinhos precisará de uma doação de sangue. E Carlos Daniel não poderá ser o doador. Quem vai doar sangue para o menino será a Paulina, o que vai deixar todos completamente sem entender nada. O que eles vão descobrir será algo chocante, do motivo que une Paulina ao Carlinhos. E você vai ver, depois que Paulina vai para casa, um bebê será abandonado na porta da mansão dos Brachos, o que fará com que Paulina fique com o coração apertado e queira então adotar a menina. Mas para Paulina poder adotar essa bebê, ela terá que se casar. Será nesse momento que Carlos Daniel vai se prontificar, o que deixará Paulina completamente emocionada. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Paulina fala ao Carlos Daniel que depois que Carlinhos se operar, ela vai deixar as mentiras de lado e vai parar de se passar pela Paola, pois isso é um absurdo. O homem fala que sabe que isso é errado, mas que agora que já se passou um ano e Paulina já se acostumou a viver a vida da Paola, qual é a diferença dela seguir desse jeito, pois justamente agora Carlinhos vai precisar muito dela. Ela garante que depois da cirurgia do menino, ela só vai esperar o menino então se recuperar e que depois disso, ela voltará à vida dela. E que agora Carlos Daniel terá então que assumir a família dele, como o homem de 50 anos que ele é. Já na mansão, Carlinhos fala com Moacir e o menino é convencido de fazer a cirurgia, pois Moacir fala que as crianças que se operam quando precisam e que aí eles ficam bem depois da cirurgia, e que Carlinhos depois que se operar, voltará a correr e poderá também jogar bola. O menino fala que ele tem medo de se operar e acabar morrendo, pois foi isso que a vovó Piedade falou que poderia acontecer. Moacir fala que é muito feio o que Carlinhos faz em ficar ouvindo de atrás da porta todos os dias. Nesse momento chegará a Paulina com Carlos Daniel e eles trazem presente ao Carlinhos e falam que Carlinhos é um presente de Deus. Moacir fala que ele deixou o jardim muito lindo e que Carlos Daniel vai gostar do serviço que ele fez. Paulina fala que Moacir agora é empregado deles do jardim, mas não precisa cumprir o serviço à risca, pois Moacir está ali também para fazer companhia para o Carlinhos. Depois Paulina fala a sós com Moacir e pede que ele fique mais tempo na mansão. Mas Moacir fala que ele não é um moleque e fala que ele tem idade e tem uma vida para cuidar e que ele tem que trabalhar também e não pode ficar ali sempre como uma dama de companhia do Carlinhos, mas fala que ele pode ao menos levar o menino para morar com ele assim se ela quiser. Paulina fala que Carlos Daniel está disposto em pagar R$5.000 a Moacir para que ele seja empregado de carteira assinada e não fique apenas fazendo trabalho ali por fora quando aparece. Moacir ficará feliz da vida e Paulina fala que oferece para ele também uma casa que tem nos fundos da mansão e que Moacir poderá trazer a esposa dele e a família dele, assim como os animais de estimação que ele tem. Enquanto isso, Stephanie fala ao marido que Paulina veio com um papo com ela e disse uma coisa que deixou ela com uma pulga de atrás da orelha. Willy pergunta do que Stephanie está falando. Ela conta que Carlinhos estava passeando com o jardineiro da mansão e disse que viu Willy beijando uma mulher no carro. O sem vergonha quase vai se engasgar e fala que isso é mentira daquele pestinha. Mas Stephanie ameaça de capar o Willy se isso for verdade e fala que se ele pensar em trair ela mesma arranca as bolas dele fora. Ele nunca mais poderá ser homem. Enquanto isso, na mansão, Carlos Daniel fala com a vovó Piedade e avisa ela que ele acaba de contratar o Moacir como jardineiro da mansão e que vai assinar a carteira dele no outro dia.
pois ele tem que confessar que o amigo do Carlinhos é um bom homem e também é um bom profissional com as plantas. Piedade fala que isso é uma boa ideia, pois Moacir não poderia ficar ali como se fosse um sem-teto, pois Moacir deve ter uma vida ali fora da mansão. Carlos Daniel fala que a casa dos empregados agora é do Moacir e que ele poderá trazer à família dele os animais de estimação que ele tem. E que agora, a partir de hoje, ele vai morar na mansão com eles e com toda a sua família. Já Paulina fala com Moacir e ele conta que não tem esposa pois é viúvo e que ele está apaixonado pela Isabel e que ele está rodeando ela para pedir ela em casamento. Ele também conta que ele tem 3 gatos e 2 cachorros e que eles são a família dele e que estão sendo cuidados pelos vizinhos dele lá na favela, mas que agora ele terá seus animais para morar na mansão junto com ele e com o Carlinhos. Já o Willy fala para Stephanie que ela não pode acreditar nas coisas que Paulina fala, pois Paulina é uma sem-vergonha mentirosa louca e quer dar o golpe do baú em Carlos Daniel e se passa pela Paola na maior cara de pau. Mas Stephanie, que não é boba, pergunta se o sem-vergonha gosta dela ou do dinheiro que ela tem e fala que se ele estiver enganando ela, o Willy será capado e ficará na rua da amargura. No outro dia, vai chegar então o dia da cirurgia do Carlinhos. O menino vai baixar o hospital e está com muito medo. Paulina fará de tudo para acalmar ele e fala que tudo ficará bem e que a cirurgia vai sair perfeito e que Carlinhos vai sair do hospital já correndo. O menino fala que ele está com medo de morrer, pois sua avó Piedade falou que ele poderia morrer sim na cirurgia. Paulina ficará chocada e pergunta como é que ele ouviu essa conversa da Piedade. Carlinhos revela que ele fica ouvindo de atrás da porta, já que os adultos escondem o que estão falando dele. Paulina garante que isso jamais vai acontecer e fala que quando ele sair da operação, as perninhas dele ficará bem. Ele poderá jogar bola com a Lisete também com Moacir no pátio da mansão. Carlos Daniel está ali e fala para o filho que ele não deve ficar se preocupando, pois tudo sairá bem. E que todas as crianças fazem cirurgia e se dão bem, e saem recuperadas completamente 100%. Carlinhos fala que ele está com muito medo, mas que Paulina está prometendo para ele e também Moacir pediu que ele fizesse essa operação. Enquanto isso, na empresa, o Willy vai chegar completamente furioso e fala com Rodrigo e quer saber aonde está o Carlos Daniel agora mesmo. Rodrigo fala que nesse momento Carlos Daniel não veio trabalhar, pois Carlinhos acabou de entrar para uma cirurgia e por isso Carlos Daniel e Paulina não vão aparecer pela manhã. O Willy fica furioso e fala que só está ali para dar um aviso ao Carlos Daniel e também para Paulina, para que nunca mais Paulina vá encher a cabeça da Stephanie. Rodrigo já imagina porque o Willy está assim louco, pois provavelmente lá foi a Paulina contar para a Stephanie que o Willy anda como operária da fábrica e está enganando a Stephanie. O sem-vergonha vai surtar e fala que não é bem assim e que estão mentindo sobre ele e sobre essa mulher. Porém, Rodrigo fala que não foi ninguém que inventou uma coisa dessas, pois Carlinhos viu e tirou uma foto e postou no grupo da família. E que agora todos já sabem que o Willy anda assim como operária da fábrica. Enquanto isso, no hospital, Carlinhos vai se mostrar um gênio. Ele fala para Paulina que ele sabe que ela não é sua mãe, pois ela não é Paola e sim é a Paulina. O menino revela que ele ouviu também de atrás da porta que Paulina está passando pela mãe dele, só para ver ele ficando bem, ele e sua irmã Lisete. Porém, o menino fará o último pedido se ele morrer. Ele pede que Paulina fique com Carlos Daniel como se eles fossem um casal, pois ele sabe que o pai dele gosta da Paulina também. Paulina gosta do Carlos Daniel e pede que eles fiquem juntos para cuidarem da Lisete. Carlos Daniel ficará completamente chocado ao ouvir uma coisa dessa da boca do Carlinhos. Paulina ficará completamente sem palavras, que Carlinhos tenha descobrido a verdade que ela não é sua mãe. Carlinhos olha para ela e pede que ela prometa que ela vai ficar com Carlos Daniel e vai ser a mulher dele e mãe também da sua irmã, pois Lisete não poderá ficar sozinha nesse mundo apenas com o pai.
Já mais tarde, o Willie vai chegar em casa e Stephanie vai estar completamente furiosa. Ela questiona por onde ele andava todo esse tempo, já que ele não andava trabalhando, e questiona com quem ele estava. O sem vergonha ficará furioso e fala que estava trabalhando, só isso. E fala que Stephanie está louca da cabeça pensando coisas que não existem. Ela fala que ligou para a fábrica e que informaram ela que o Willie saiu já fazia 3 horas e agora vem mentindo que estava trabalhando. Ele fala que Stephanie realmente agora está louca e que ele não vai aguentar ficar com ela assim desse jeito e que a gravidez está mexendo com a cabeça dela. Mas Stephanie, que não é boba, dará então intimato a Willie e percebe que ele está com um batom ali na roupa. Ela avisa que além desse batom ela já sabia da verdade, pois Carlinhos viu ele beijando uma mulher no carro e que era a Viviana, e que o menino tirou foto e postou no grupo da família, que agora todos já sabem que o Willie está enganando ela. O sem vergonha ficará com a cara no chão e não sabe o que dizer. Stephanie avisa que agora mesmo eles vão se divorciar e o Willie será com uma mão na frente e outra atrás. Ele ficará furioso em saber que Carlinhos estava pela rua e acabou vendo ele com a Viviana. Stephanie fala que foi uma boa mesmo Carlos Daniel contratar o Moacir para ser jardineiro da mansão e babá do Carlinhos, pois assim eles passam agora passeando todos os dias. E foi num desses passeios que Carlinhos viu o Willie com a Viviana no carro se esfregando. Já no hospital, Carlos Daniel está muito nervoso e também a Paulina. Ela age como se Carlinhos fosse o filho dela. Eles estão com medo que se Carlinhos precisará de doação de sangue, quem poderá doar sangue para o menino? Pois a enfermeira falou que Carlinhos também está com uma anemia e que certamente alguém da família terá que fazer uma doação de sangue para ele. Será nesse momento que Carlos Daniel revela para Paulina que Carlinhos não é filho dele. Paulina ficará completamente paralisada ao ouvir uma coisa dessas. Carlos Daniel revela que Paola perdeu o filho quando nasceu e que de muita tristeza ela adotou então o Carlinhos e que até hoje ele criou o menino como se fosse seu filho, porém não é seu filho biológico. Paulina ficará completamente paralisada e ela também tem um segredo para contar, o que vai deixar Carlos Daniel completamente sem chão. Paulina revela que ela esteve grávida do ex-namorado dela e que ela não tinha como criar esse filho sozinha, e que na época Paola roubou o seu filho, que é o Carlinhos, e pegou para ela e criou como se fosse o filho dela com Carlos Daniel. Mas revela que ela está ali, a mãe verdadeira do Carlinhos, está pronta para doar sangue se o filho precisar. Carlos Daniel perderá o chão em saber que Paulina é a mãe verdadeira do Carlinhos. Enquanto isso, o Willie e Stephanie vão brigar muito feio. Ele vai discutir com ela e fala que ele errou, mas que ele está arrependido. O Willie fala para Stephanie que se ela der mais uma chance para ele, ele nunca mais vai errar. E promete fazer ela feliz e o bebê deles também. Porém, Stephanie está louca da vida e fala que o Willie quer apenas o seu dinheiro, é isso. E que ela não vai mais ser enganada. O sem vergonha vai seguir mentindo que ama a Stephanie, porém nessa hora ela pegará uma tesoura e está preparada para se vingar do Willie da pior forma. Stephanie está planejando então de capar o seu marido para nunca mais ele errar com ela novamente com nenhuma mulher, pois a partir de hoje ela vai se separar dele e ele nunca mais voltará a ser um homem como ele era. O Willie será atingido gravemente e vai cair de joelhos. Stephanie vai acabar se arrependendo, porém agora já é tarde demais. Ela acabou cometendo a maior loucura e capou sem vergonha. Enquanto isso, no hospital, Carlinhos está dormindo e chegou o momento da cirurgia. Paulina está muito nervosa e teme em perder o filho. Ela fala que agora chega de mentiras e que Carlos Daniel já sabe que ela é a mãe biológica do Carlinhos e que tudo ficará bem. E que assim que o filho se recuperar, ela vai contar toda a verdade para ele. O menino então será levado para a sala de cirurgia
E Carlinhos pede que Paulina não fique triste e que ela fique do lado do Carlos Daniel para sempre. O menino será levado, o que deixará Carlos Daniel com o coração na mão e Paulina também. Eles quase vão chorar, porém na frente do menino. Vão parecer forte. Depois vai chegar a hora da cirurgia do Carlinhos. Ele vai entrar então no bloco cirúrgico. Paulina está ali com o coração na mão e também o Carlos Daniel. Os dois sofrem muito e temem que o pior aconteça com o filho. Vai estar ali então a Isabel junto com Moacir muito preocupados. Carlos Daniel fala que tudo ficará bem, pois ele tem certeza que o caso do Carlinhos é muito simples e que muitas crianças fizeram essa operação e saíram dali do hospital caminhando e que não será diferente com o seu menino. Isabel dará então uma opinião dela pessoal para o Carlos Daniel e fala que ele poderia ser um bom pai, porém que ele é muito estúpido e grosso com o Carlinhos. Não é nem um pouco amoroso. E tem uma cara de furioso e que isso assusta o menino e por isso Carlinhos não quer saber dele. Carlos Daniel ficará ali calado e percebe que ele é assim com o seu filho, porque o pai dele também era muito ríspido com ele e que ele se criou desse jeito e pensava que teria que ser do mesmo jeito com o seu menino. Porém, Isabel fala que Carlos Daniel vai colher é só isso. O menino quer ficar longe dele e nem vê ele como pai. Enquanto isso, vai começar então a operação do Carlinhos. Os médicos vão começar então a cirurgia. O menino está ali nas mãos dos médicos e pronto agora para se recuperar e sair do hospital caminhando. Os médicos falam que Carlinhos está com uma anemia severa e que ele precisará de uma doação de sangue. Eles falam que a família já havia sido avisada que isso poderia acontecer, já que o menino perdeu muito sangue e que agora, além da anemia, só agora é realmente uma doação de sangue de um familiar para salvar a vida do Carlinhos. Já a Stephanie vai falar com a Patrícia e a mulher está completamente horrorizada com o que Stephanie fez com Willie. Stephanie fala que é isso que o marido dela merecia, ser capado mesmo e que agora ele está no hospital, mas que ele vai se recuperar e ficará bem. Patrícia fala que Stephanie foi longe demais, pois descobriu a traição do Willie, mas que isso foi uma maldade fazer uma coisa dessa, escapar o homem agora. O que será da vida dele? Stephanie fala que ela tem muito dinheiro e que o Willie poderá se reconstruir, mas que agora pelo menos ele já aprendeu a lição, pois ninguém deve enganar a ela. Stephanie fala para Patrícia que há muito tempo ele vinha enganando ela e zombava da cara dela, e que apenas usurpava dos milhões que ela tinha, pois vivia na mansão feito milionário, e que todos bem que avisavam ela que ele não prestava. Por sinal, até se meteu com a Paola, e ela nunca fez nada. Lhe deu uma chance, porém que ele não aproveitou, e enganou ela mais uma vez, mas que dessa vez foi a última vez que ele enganou ela. E que agora será para sempre. Patrícia pergunta o que será agora da vida do Willie e questiona se Stephanie voltará a ser mulher dele. Stephanie fala que ela não quer agora ser a mãe solteira, mas que se Willie se comprometer a mudar, e que ele vai mudar pois agora ele é capado, ela voltará sim a ser mulher dele, até pelo menos o bebê nascer e crescer, para que ele tenha pelo menos um pai na criação dele. Porém, Patrícia fala que Stephanie age como se tudo fosse um negócio, mas que ela não pode ver assim de aparência, pois Stephanie e o bebê vão sofrer assim como ele sofre, já que o Willie não gosta nem um pouco da Stephanie pelo jeito. Gostava mesmo. É da empregada da fábrica que ele andava. Stephanie garante que já que o Willie traiu ela, ele não ficará com ela, mas também não ficará com mais ninguém. Principalmente com essa tal de Viviana, que ela mesma pegará a mulher. E promete que vai marcar a cara dessa mulher que se meteu com Willie e destruiu o casamento dela. Depois, Paulina vai sair então da sala onde ela estava doando sangue. Ela avisa ao Carlos Daniel que a situação do Carlinhos é muito grave, mas que agora com o sangue que ela doou, o menino poderá se recuperar, mas que o caso dele é bem delicado.
Moacir ficará muito nervoso e também a Isabel. Eles temem que o pior acaba acontecendo com o menino. Enquanto isso, está acontecendo a operação do Carlinhos. Os médicos falam que está muito complicado, pois a família do Carlinhos esperaram muito para fazer essa cirurgia. Porém, que agora eles terão que fazer de tudo o seu melhor, pois a doação de sangue da mãe do Carlinhos eles já têm, e que agora está nas mãos deles o compromisso de salvar e curar esse menino. Nesse momento, vai sair uma enfermeira então para falar com os familiares. Isabel começará a chorar na mesma hora e pergunta se Carlinhos acabou morrendo. Moacir grita que Isabel não pode falar uma coisa dessas. A enfermeira avisa que o caso do Carlinhos realmente é muito grave e que a cirurgia está acontecendo nesse momento, porém, que é uma cirurgia muito delicada. Carlos Daniel começará a tremer e ficará muito preocupado. Paulina quase vai desmaiar e Carlos Daniel vai abraçar ela. Ele fala para a enfermeira que ao menos ele deve falar com o seu filho, pois tem uma coisa para contar para ele. A enfermeira fala que Carlinhos está com anestesia e que Carlos Daniel não pode parar a cirurgia assim desse jeito, para contar alguma coisa ao menino. Porém, Carlos Daniel vai gritar para a enfermeira parar a cirurgia agora mesmo, pois ele precisa pelo menos ver o seu filho, pelo menos falar uma palavra com ele, nada mais. Assim, a cirurgia poderá seguir acontecendo. A mulher fala que vai abrir uma exceção para o Carlos Daniel e que ele poderá entrar na sala de cirurgia para falar com o Carlinhos, mas garante que o menino não vai ouvir ele, pois está dormindo. Já Isabel está aos prantos e fala que se ela perder o seu netinho, ela não vai resistir, pois ela se apegou com ele de tal forma que se ele morrer, ela também vai morrer junto. Enquanto isso, na mansão, está a Piedade muito nervosa. Piedade fala para os empregados se ninguém ligou para dar notícias do Carlinhos, pois ninguém ligou do hospital para falar o que está acontecendo. Piedade sente que algo de ruim está para acontecer e teme que Carlinhos acabe morrendo assim como ela sonhou. Porém, Adelina fala que vai agora mesmo ligar para o Carlos Daniel ou para Paulina, pois eles têm alguma coisa para passar para eles. Mas Piedade fala que se eles não ligar para falar nada, é que alguma coisa de errado está acontecendo e que a cirurgia pode não ter dado certo. Adelina vai ligar então para Paulina, porém, Paulina não vai atender. Depois ela vai ligar para o Carlos Daniel e ele também não atende o celular. Adelina teme que realmente alguma coisa esteja acontecendo, pois ninguém atende o telefone. E agora eles estão ali na mansão, sem saber notícias nenhuma do Carlinhos. Piedade pede que Adelina ajude ela a se arrumar agora mesmo, pois ela vai para o hospital nesse momento, pois ela sente que o seu netinho precisa dela, e que ela não poderá ficar longe do Carlinhos, e que vai estar com o Carlos Daniel e com a Paulina no hospital agora mesmo, já que eles devem estar sofrendo em saber que Carlinhos está sendo operado. Enquanto isso, no hospital, Paulina está sofrendo muito. Carlos Daniel abraça ela e fala que tudo ficará bem, pois agora ele conseguiu ao menos falar com o Carlinhos e contou a verdade, que ele não é o pai dele verdadeiro, porém que Paulina é a mãe dele biológica, e que o menino mexeu os dedinhos, então que ele ouviu que ali está a mãe dele verdadeira, e garante que ele falou ao Carlinhos que ele adorou criar ele como filho, e que Carlinhos é seu filho do seu coração amado. Paola sofre pensando que maldito foi o dia em que ela entregou seu menino para Paola criar, pois por mais que ela fosse mãe solteira, ela deveria ter ficado com Carlinhos para ela ter criado seu filho e não teria entregado nas mãos da Paola. Carlos Daniel fala que o que importa agora é que a vida reuniu novamente Paulina com o filho dela verdadeiro e que estava na cara que Paola não era a mãe verdadeira do Carlinhos, pois não amava ele da mesma forma que Paulina ama, pois Paulina sim é uma mãe de verdade. Depois não vai demorar muito para acabar a cirurgia do Carlinhos.
A enfermeira vai chegar e vai sorrir então para os familiares e vai deixar Isabel feliz da vida assim como Moacir. Eles ficarão sabendo que a cirurgia foi muito bem e que correu tudo certo, que Carlinhos agora está se recuperando e que já vão levar o menino para o quarto. Carlos Daniel ficará emocionado e também a Paulina. Ela fala que sabia que tudo sairia bem, pois seu filho é forte assim como ela e que ele ia superar essa. A enfermeira fala que Carlinhos vai se recuperar muito bem e que o sangue que Paulina doou para o filho dela ajudou ele, já que ele está com uma anemia severa, por conta da má alimentação que ele vinha nesses últimos tempos. Carlos Daniel se emociona e fala que cuidará do seu filho como nunca cuidou e que a partir de hoje ele vai ser um pai verdadeiro para o menino como nunca foi. E que Paulina vai estar do seu lado para sempre para ajudar a cuidar do Carlinhos, que é filho dela. E vai se passar alguns minutos, Carlinhos será levado para o quarto. O menino está em recuperação, porém se recupera muito bem. Paulina está emocionada ali diante do Carlos Daniel. E ele pede ela em casamento e fala que se ela quiser, eles podem criar o Carlinhos juntos e que agora sim, ele será um pai de verdade para o menino, o pai, que Carlinhos sempre mereceu, porém nunca teve. O menino vai conversar com a Isabel e também com Moacir e fala que está muito contente, porém ele ainda está meio sonolento. Paulina pede que Moacir fique ali um pouquinho com a Isabel cuidando do menino, que ela vai conversar agora mesmo com o Carlos Daniel um pouquinho ali no corredor. Enquanto isso, Willy saiu do hospital e chegou em casa e fala para Stephanie que o que ela fez foi algo muito grave e que agora ele não é mais um homem, mas avisa ela que ela nunca mais será a mesma pessoa, pois carregará essa culpa com ela pro resto dos seus dias. Stephanie vai rir da cara do Willy e fala que ele está ali cheio de curativos, mas que ele pediu por tentar enganar ela mais uma vez, e pergunta para ele se ele vai se encontrar com a Viviana, mesmo estando assim desse jeito capado. Porém ele fala que Viviana não sabe disso ainda, mas que mesmo que ela souber, ela ficará com ele, já que ela ama ele de verdade. Já Stephanie não ama ele, pois se amasse, não faria uma coisa dessas. Já no hospital, Carlos Daniel conversa com Carlinhos. O menino pergunta por que Carlos Daniel falou com ele na cirurgia. Ele vai se recuperar então a memória e falar para o Carlos Daniel que ele se lembra que ele sempre foi um bom pai para ele. Estúpido do jeito dele, porém, que ele é assim, mas que sabe que Carlos Daniel sempre amou ele e a Lisete. O menino se recorda que na hora da cirurgia, Carlos Daniel revelou para ele que ele não é seu pai verdadeiro e sim, a Paulina é a mãe dele de verdade, que o pai dele é um ex-namorado da Paulina. Carlos Daniel garante mais uma vez que ele não é o pai biológico do Carlinhos, porém, que ele aprendeu a amar o menino como se fosse seu filho do coração, e que Carlinhos sempre será o seu menino. Paulina vai se emocionar em ver Carlos Daniel ali se reconciliando com o menino, pois finalmente caiu a ficha do Carlos Daniel, que ele deve ser um pai de verdade, presente, amoroso e carinhoso, coisa que ele nunca foi com o Carlinhos. Já o Willy vai colocar um pijama. Ele fala para Stephanie que chega de incomodar, pois ele não está nada bem. Ele fala para ela que enquanto ele está se recuperando, Stephanie que vai arcar os custos do tratamento dele, pois ela cometeu essa loucura de capar ele, mas que depois disso ele vai processar ela e que ele será indenizado por milhões de dólares, pois Stephanie é uma louca da cabeça. Ela fala que se ele não fosse um traidor, isso não teria acontecido. Porém, Willy garante que o filho deles vai saber que ela é uma louca da cabeça. E assim como ele vai deixar a Stephanie, um dia também, o filho dela vai crescer e vai abandonar ela. E que Stephanie ficará sem ninguém, pois ela não merece ninguém do seu lado, pois é uma pessoa doente e malvada. Mais tarde, Paulina foi até a mansão para tomar um banho. A bebê não para de chorar. Paulina ficará completamente sem palavras e fala como assim abandonar uma criança na porta da mansão. Piedade fala que a bebê foi enviada para Paulina e para o Carlos Daniel,
pois ela estava num cestinho, e que ali os pais falaram que são pobres e que não têm condições de criar a menina, e que abandonaram a bebê, para Paulina cuidar com o Carlos Daniel. Na mesma hora, Paulina vai ver essa criança, e quando ela pegar a menina no colo, ela vai se encher de amor, e se apaixona pela bebê na mesma hora, e chama a menina de minha filha. Ela fala que essa bebê é adorável e que ela nem acredita que abandonaram na porta da mansão, e que certamente essa menina foi enviada para ela e para o Carlos Daniel. Lalita fala que para Paulina poder adotar essa menina, ela terá que se casar com Carlos Daniel, assim eles poderão então adotar ela. Paulina vai se emocionar que tudo está correndo bem, pois Carlinhos fez cirurgia e está se recuperando. E ela de Lambuja ganhou mais uma filha.